Sabe, ter uma ideia daquelas geniais é só o começo, mas fazer essa ideia sair da cabeça e ganhar o mundo, aí a história é outra. É um desafio totalmente diferente. É exatamente sobre isso que a gente vai falar, como pegar essas grandes ideias e, de fato, transformá-las em realidade. Vamos ser sinceros, quem nunca passou por isso, né? Tem aquela ideia que parece, sei lá, perfeita, a solução para tudo, e de repente, nada. Ela simplesmente não vai para frente, morre na praia. Sem dúvida, uma das coisas mais frustrantes que existem. E o mais curioso é que o motivo por trás disso tudo é, na verdade, bem mais simples do que a gente imagina. A grande verdade é essa: uma ideia incrível, sozinha, não se sustenta. É como ter só uma metade do mapa. Para chegar no sucesso, a gente precisa de 2 kits de ferramentas, 2 caixas bem distintas. Pensa assim, uma é para construir a ideia, sabe? Deixar ela forte, afiada, robusta. E a outra é para fazer a ponte, para conectar essa ideia com as outras pessoas. Então, vamos lá. Vamos começar pelo começo, pela parte de dentro, com o nosso primeiro kit de ferramentas. Porque, olha, antes de sair por aí tentando convencer o mundo, a nossa ideia precisa ser à prova de balas, totalmente sólida. A pergunta é, como é que a gente constrói essa base? O ponto de partida é sempre esse aqui, pensamento crítico. Pensa nele como um filtro de qualidade, aquele que separa o entusiasmo inicial da dura realidade. Sabe aquela tendência que a gente tem de se apaixonar pela própria ideia? Pois é, o pensamento crítico manda a gente dar um passo para trás e perguntar: ok, mas isso aqui se sustenta de verdade? Cadê as evidências? Onde estão os fatos? No fundo, é sobre se tornar o primeiro e o mais rigoroso crítico do nosso próprio trabalho. E aí vem o pensamento analítico, que é quase como ter um superpoder para desmontar monstros. Sabe aquele problema que parece um bicho de 7 cabeças, gigante, impossível? Com o pensamento analítico, a gente quebra ele em pedacinhos, em partes pequenas e fáceis de lidar. É a ferramenta ideal para a gente ir fundo e achar a causa real de um problema, e não ficar só apagando incêndio, tratando o sintoma. A criatividade é um processo que tem um ritmo, quase como respirar. Pensa assim, primeiro a inspiração. É o pensamento divergente. Aqui, a gente joga tudo para fora. Uma chuva de ideias, sem julgamento, sem filtro, vale tudo. Depois, a expiração. É o pensamento convergente. Agora sim, a gente começa a afunilar, a focar, a escolher a ideia mais forte, a melhor solução. É esse movimento. Expande, depois foca. Abre, depois fecha. E aqui tem um segredo das mentes mais brilhantes. Elas são como águias. Elas conseguem voar bem alto, usando o pensamento abstrato para ver o cenário completo, sabe? O mapa todo, os padrões, a estratégia geral. Mas, no momento certo, elas mergulham. Usam o pensamento concreto para focar num detalhe, num dado específico, num exemplo do mundo real. A genialidade mora justamente aí, nessa dança, nesse balanço entre o macro e o micro. Muito bem, a ideia agora está tinindo. Lapidada, testada, forte. Mas e aí? Se ela ficar guardada só na nossa cabeça, de que adianta? De nada, né? Por isso, agora a gente vai para o segundo kit de ferramentas, o kit da conexão com as pessoas. A primeira ferramenta desse kit é a reciprocidade. E isso, gente, é uma das coisas mais básicas da natureza humana. É quase um instinto. A gente sente uma necessidade, quase uma obrigação, de devolver um favor ou de retribuir. Então, quando se oferece algo de valor primeiro, pode ser uma ajuda, uma informação, qualquer coisa genuína, a porta para um sim lá na frente fica muito mais fácil de abrir. Já parou para pensar por que tanta empresa oferece uma amostra grátis ou, sei lá, um mês de teste de um software? É simples, porque funciona. Elas estão dando valor adiantado sem pedir nada em troca naquele momento. E com isso, elas ativam esse gatilho da reciprocidade na nossa cabeça. Mesmo que a gente não perceba de forma inconsciente, ficamos mais inclinados a retribuir esse gesto depois. Agora, imagine uma situação de dúvida, de incerteza. Qual é a primeira coisa que a gente faz instintivamente? A gente olha para o lado para ver o que os outros estão fazendo. Isso é a prova social. É um atalho que o nosso cérebro usa, que basicamente diz: opa, se um monte de gente está indo por esse caminho, deve ser o caminho certo. É o instinto de seguir o bando para se sentir mais seguro. E a gente vê isso em ação o tempo todo, em todo lugar. As avaliações de um produto na internet, os comentários num hotel, aquela fila enorme na porta de um restaurante novo, tudo isso funciona como um letreiro de neon piscando, gritando pra gente: pode vir, é seguro. Outras pessoas já vieram, testaram e gostaram. Ah, essa frase. Poucas coisas no mundo têm tanto poder de fazer a gente levantar e agir imediatamente, não é? E o mecanismo por trás disso é a escassez.
É impressionante como a gente valoriza muito mais aquilo que parece limitado. A possibilidade de perder uma oportunidade mexe com a gente de um jeito que a possibilidade de ganhar algo nem sempre consegue. É essa sensação de urgência, seja por tempo, por vagas limitadas, por um produto que vai acabar, que nos tira da paralisia. É o famoso medo de ficar de fora que nos força a tomar uma decisão. Lembra que o nosso cérebro adora atalhos? Pois é, a autoridade é um dos atalhos preferidos dele. É muito mais fácil confiar na opinião de um especialista do que ter que analisar tudo do zero por conta própria. Por isso que credenciais, anos de experiência, resultados comprovados, até a postura da pessoa, tudo isso funciona como um sinal verde que diz: pode ir, essa fonte é confiável. E chegamos numa das ferramentas de comunicação mais potentes que existem: o medo da perda. Pensa bem, ouvir com isso é possível ganhar R$100. É legal, mas ouvir se não fizer isso, vai perder R$100 que já são praticamente seus, tem um peso psicológico muito, mas muito maior. A gente é programado para evitar perdas. Por isso, enquadrar uma ideia, mostrando que se perde ao não agir, é muitas vezes absurdamente mais eficaz. Ok, então a gente viu um monte de ferramentas, certo? Uma para pensar, outra para influenciar. Conhecer cada uma delas já é ótimo. Mas a verdadeira mágica, o pulo do gato, acontece quando a gente começa a combinar as duas. Vamos ver como isso funciona na prática, no mundo real. Olha só que interessante como as peças se encaixam. Se o desafio é lançar um projeto novo, o que a gente faz? Usa o pensamento criativo para ter a grande visão e depois combina com prova social e autoridade para mostrar que a ideia é sólida. Agora, se o problema é algo que vive acontecendo, aí a gente usa o pensamento analítico para achar a causa e a reciprocidade para conseguir colaboração para resolver. E para vender uma ideia super inovadora, use o pensamento abstrato para explicar o conceito e acione os gatilhos de escassez e aversão à perda para criar um senso de urgência. Tá vendo? Cada situação pede uma combinação inteligente das ferramentas. No fim do dia, a história não é só sobre ter ideias geniais ou sobre saber convencer as pessoas. A história é sobre ter o poder de transformar um pensamento em algo real, em ação. As ferramentas estão aí. A grande questão agora não é mais o que fazer. A pergunta que fica é: com tudo isso em mãos, o que de incrível pode ser construído?